começando aqui o nosso programa com a Arlete Menegatti, que trabalha com a constelação familiar também, constelações individuais, em grupo. Também faz um trabalho que se chama Movimentos da Alma, que é um trabalho super bonito, que são vários encontros e vai começar um outro Movimentos da Alma agora em outubro. E então daqui a pouco a gente vai dar todas as informações para vocês. Então, novamente, bem-vinda, bom dia. Bom dia, que delícia a gente falando de constelação de novo juntas, né? Eu gosto muito. E trocando as experiências e o quanto as pessoas que participam aprendem, né? Eu mesma participei de um dia desses e, nossa, fui direto, assim, pega a gente na curva, como a gente fala, sabe? Os representantes estão lá, não é minha história, nada a ver comigo, e pega na curva, né, De Arlete? repente a gente é constelado ali na cadeira, né? Assistindo, é um presente, né? É um presente. Tem que agradecer muito aí a Deus, ao Bert, né? Por ter mandado essa ferramenta pra gente preciosa. Então, Simone, eu queria falar hoje um pouco sobre a raiva, que a gente não costuma falar muito, né? Porque nós fomos ensinados a negar alguns sentimentos, né? Que não são bem vistos, como a tristeza, o medo e a raiva, principalmente. Só que esses sentimentos, quando eles não são demais, né? Não são demasiados ou desequilibrados, eles trazem algo de importante para a gente, né? Então, inclusive a raiva, quando ela não é desmedida, porque quando ela tá demais, ela vira uma agressividade, às vezes com consequências seríssimas, né? Mas quando ela é vista de uma maneira consciente, ela pode trazer para a gente, ela pode nos impulsionar a uma ação. Então, a gente canalizar essa energia para a solução de algo, para a gente conseguir agir. Então, um exemplo figurado, né? Só para ilustrar, supondo que você está no meio de um caminho, você está lá parado, no meio do caminho, e vem alguém e pisa no seu pé. Então, aquela raiva que você sente na hora, né? Mais raiva do que dor, talvez. Se você parar para pensar por que eu levei esse pisão, você, de repente, pode perceber que você estava estagnado ou parado no meio do caminho de alguém ou no seu próprio caminho. Se você para realmente para ver qual é a sua parte naquela situação que aconteceu que te levou a ter raiva de alguém ou de algo, né? Não adiantaria nada, por exemplo, você levou um pisão, então daí na hora você já simplesmente reage, né, reage impulsivamente, vai lá e pisa mais ainda na pessoa com salto 15, agulha, dá uma esfregadinha assim e volta e fica paradão lá, porque você não viu o porquê aconteceu isso, né? Então, quando a gente olha a nossa parte, quando a gente está sentindo essa raiva, né? Por que, afinal, isso aconteceu comigo e me levou a isso, né? A gente pode pegar e canalizar isso para solucionar. Então, em vez de eu ir lá e pisar novamente na pessoa que me mostrou algo, eu posso pegar aquela energia e andar, e caminhar, e sair dali. Algo que você não estava conseguindo antes, né? Então, os sentimentos, quando eles são bem trabalhados e bem vistos, eles podem nos ajudar, né? Não adianta a gente negar. Até a alegria, né? Se ela é demais, também ela vira euforia, que não é saudável, não é interessante. Então, todos os sentimentos. Eu gostaria de falar um pouquinho da raiva. Então, é assim, quando acontece algo e a gente consegue perceber, ok, você pode, né, trabalhar e solucionar aquilo. Às vezes, você não consegue entender qual é a sua parte nisso, né? Na hora, principalmente, né? Ou alguns dias depois, né? A gente ainda tá tomado, né? Por aquilo, tomado por aquilo, fica cego, né? Então, aí de duas uma. Ou a gente não tá querendo ver, então, de novo, começa o processo para ver qual é a sua parte. Ou pode ser algo sistêmico também. Então, aí você não vai conseguir ver sozinho qual é a sua parte nisso. Só que eu queria adiantar que a maioria dá para ver sim. A maioria, então não vai todo mundo sair constelando toda a raiva, falando, ai, não é minha parte, porque a maioria é sim, né? Mas em algumas situações, realmente a gente não consegue entender como que aquilo pôde acontecer, né? Então, eu queria... eu gosto de ilustrar, né, através dos casos. Teve uma constelação há pouquinhos dias atrás e uma pessoa foi... o assunto dela, a questão dela era
que ela sentia algo muito ruim em relação ao genro dela. E ela dizia assim, não é só não gostar dele, tá chegando num nível que eu tô ficando muito preocupada, porque eu já não consigo ficar no mesmo ambiente, eu não consigo ficar no mesmo cômodo. E isso, eu não consigo ver, Arlete, o que está acontecendo comigo, mas está acontecendo algo comigo, porque não é para tanto. E eu não consigo entender o que está acontecendo. Uhum. Então é bonito, inclusive, a postura dela, né? Uhum. Essa coragem, né, de falar, olha, eu não estou sabendo lidar com isso, eu quero aprender, eu não quero simplesmente excluir o meu genro ou falar mal dele, né? Porque quando a gente está com raiva, a gente fala mal, mas a gente não sabe lidar com isso, né? Exatamente. E a predisposição dela já para ver o que tinha nela. Uhum. Ela queria ver nela, porque ela sabia que se estava desequilibrando tanto, tinha algo com ela ali, não simplesmente jogar a culpa nele, diferente de outras situações que aconteceram, e aconteceu isso com mãe e com pai que chegou lá e falou assim, eu quero consolar o meu filho, porque ele está namorando uma moça que está fazendo muito mal para ele. A gente sabe que não é assim, né? Então a postura dela já foi diferente, muito bacana. Quando nós fizemos a constelação, o que mostrou é que esse genro, ele estava no lugar do primeiro namorado dela. Esse primeiro namorado, ela teve 2 namorados e depois o marido, né? Esse primeiro namorado, o pai proibiu esse namoro, né? O pai dela. Ele não achava que era adequado, porque não tinha o mesmo nível social, financeiro. Enfim, ele que escolheu o marido para ela, né? Na cultura dela, isso naquela época ainda estava acontecendo, mesmo aqui no Brasil, e foi assim, o pai escolheu o marido. Então, esse primeiro namorado, que foi proibido, na hora que estava na constelação, ele ficava fixado de uma maneira na frente do pai dela, que era claro que ele não queria só ser visto. Ele queria a dignidade dele de volta. Que lindo. Foi lindo perceber o quanto era isso que ele precisava receber e que era de direito dele, né? E que até hoje ele ainda estava nessa postura. Por isso que quando os movimentos aconteciam, esse genro também, ele, de certa maneira, ele enfrentava. Porque ele ficava mesmo em frente, ele não saía desse lugar. E era esta outra pessoa, vejam que bonito, né? Que estava querendo ter a dignidade de volta. E foram feitos os movimentos, e depois que ele conseguiu receber, inclusive, um movimento mesmo, não só a fala, mas o movimento do pai, aí eles 2 se olharam. E aí ele ficou fixado nela também. E ela queria que ele fosse embora, né? E ela falava que ele podia ir, ela agradecia, tal, só que ele não ia embora. E na hora veio, assim, uma sensação, e eu pedi para ele dizer, só mais um abraço. Eu preciso de um abraço. A sensação que dava que faltava um abraço. E ele pediu isso para ela e ela resistia. Até na hora ela olhou para o pai para ver se tinha aprovação. E o pai já não existia mais influência nenhuma do pai, né? O pai já não estava contra isso. Realmente tinha sido feito algo internamente naquele pai que tinha movido. E ela resistindo àquilo... E a sensação que dava é que eles mereciam aquilo. E que não era um amor que ainda existia, nem dele nem dela, mas que faltava esse abraço. Uma sensação muito interessante. E aí eu pedi para ele de novo falar para ela. Mais um abraço, eu preciso de um abraço, pedindo um abraço realmente para ela. E daí, quando eu percebi bem essa sensação de como se eles merecessem e que faltava isso, que não era amor, mas faltava isso, eu perguntei para ela, quando o seu pai proibiu esse namoro, você conversou com ele? Vocês tiveram uma conversa sobre isso? E ela falou, não, eu nunca mais o vi. Nossa, então ficou uma coisa jogada ao vento, sem terminar, sem explicar, sem se despedir. Isso. Então, era um abraço de despedida. Por isso que era tão necessário,
tão importante. E aí ela conseguiu dar de verdade, isso mexeu muito com ela, inclusive, com a representante, a hora que eles se abraçaram de verdade. E era como se, naquele momento, eles estavam fechando algo que ficou em aberto. Teve a proibição do pai, eles não puderam conversar, se olhar, se despedir. Né? Ok, não dá certo, não podemos agora, mas um abraço. E aquilo pôde se concretizar através da constelação. Então, é tão bonito quando a constelação permite, né, que coisas aconteçam ou com pessoas que não têm mais a menor possibilidade de se encontrar, mesmo vivas, ou quando mortas, e esses movimentos que não puderam acontecer, que faltaram, eles passam a acontecer novamente. E o quanto, quando fica em aberto, continua atuando, porque você vê que ela agia igualzinho ao pai dela em relação a ela e ao genro. Não é? Então, ela estava fazendo o papel do pai, que tanto a magoou, que tanto a machucou. E no fim, ela estava repetindo com a filha e com o genro. Ela tinha toda a sensação. E aquilo, se a pessoa não está se percebendo, se buscando, aberta realmente para ver, isso provavelmente ia ser um empecilho para esse namoro. Não sei se exatamente uma proibição hoje em dia, mas ia criar um problema. E essa coisa que ela sentia, essa raiva descabida, não era dela. Realmente não tinha motivo entre eles para que isso acontecesse, mas estava na história. E numa história forte dela, né? Aliás, como os pais se trabalham quando vem o casamento dos filhos, a separação dos filhos, os conflitos no casamento dos filhos. Os pais se trabalham muito. O que incomoda um pai e uma mãe em relação a um filho também é um trabalho que os pais têm que fazer com eles próprios, né? Exatamente. É interessante. Que é aquilo exatamente que a gente estava falando inicialmente. Se algo incomoda muito, é porque é algo que tem uma relação com você, né? De alguma forma tem. Claro, isso pode estar... Então, ela não conseguia se trabalhar sozinha, né? Porque estava relacionada a uma história. Ela estava linkada ao pai, ao sentimento do pai, né? Mas como aparece, como traz de volta. É interessante isso. Se a gente deixa algo em aberto, vai se apresentar para a gente novamente. E veio em forma desse genro e dessa sensação que ela sentia. Só que ao mesmo tempo, né, você fala, um problema aparece que estava lá atrás. Mas veja que a oportunidade que ela teve, só aquele abraço que aconteceu, teve uma transformação dentro dela maravilhosa. E desse rapaz também, que a gente não sabe nem onde está, ela não faz ideia. Então, a vida traz de volta. E muita gente fala, vai fazer constelação, vai mexer no passado, melhor deixar o passado quieto. O passado não está quieto. Não. Porque se tivesse quieto, não apareceriam mais desafios na nossa vida. Então, nós estamos aqui para olhar para esses desafios. E a constelação nos ajuda a enxergar. Eu não conheço nenhum método mais forte que ajude a enxergar. Assim, porque eu também adoro todas as técnicas, cada técnica ajuda em uma coisa, sem dúvida. Mas eu digo de uma forma tão clara, tão teatral, porque apesar de parecer um teatro, não é um teatro e é um teatro ao mesmo tempo, tudo junto, mas não é e é desses representantes, o que isso mostra e vem à tona. Arlete, eu queria que você então falasse do seu espaço, do seu trabalho, do curso Movimentos da Alma, que é maravilhoso, que vai começar agora, vai mais um grupo em outubro. Isso mesmo, eu vou fazer uma turma agora aos sábados, que vai começar em outubro, que a última turma eu fiz de quarta-feira à tarde, e a próxima vai ser aos sábados. São 4 módulos, 4 sábados a cada 15 dias, e nesse curso é possível a gente trabalhar alguns pilares, né, da nossa vida. E lá no meu espaço, que fica em Jundiaí, eu faço as constelações em grupo e individuais também. Então, é só vocês ligarem, né, ou mandarem um WhatsApp no 11 97310 5511, que é o telefone da Arlete Menegatti. Então, repetindo, 11 9,
né? Todo mundo sabe. 7310-5511 é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem ou ligar nesse telefone. 97310-5511. Também o site Arlete Menegatti. E no YouTube, o canal, é só vocês se inscreverem e clicarem sempre no sininho, que esse sininho que mostra quando tem vídeos novos, Arlete Menegatti. E também no Facebook, Arlete Menegatti. Nossa, adorei o seu exemplo. É muito legal a gente olhar para as coisas que aparentemente tenho raiva e normalmente a gente nega a raiva, coragem dessa pessoa de ir lá falar sobre isso e também coragem de querer ver o que realmente está acontecendo com ela. Então, muito legal, Arlete, adorei. Lindo, é uma pessoa bem especial também, uma família bem especial, né? Essa predisposição, né, de olhar é muito bonito. Então, obrigada, amiga. Adorei ter você aqui de novo. Eu que agradeço, adoro vir. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. Repetindo o telefone da Arlete Menegatti, 97310-5511. O espaço dela é em Jundiaí, também para acompanhar a programação dela, desse curso que vai começar Movimentos da Alma, e também dos workshops dela, dos atendimentos individuais.